de hoje que o Brasil está muito distante do patamar desejável de investimento por aluno. Os críticos do sistema educacional ainda vão mais longe. Investimos pouco e investimos mal também. O jornalista Antônio Góes tem acompanhado esses gastos e resultados e fala para o Conexão de Nova York, onde está morando agora. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Antônio, por separar um pouquinho do seu dia para a gente. Claro, eu que agradeço a oportunidade. Por que será ainda, que investimos mais nos alunos da etapa superior do que os alunos do ensino básico, Por que será que isso acontece ainda? Tá, me permita assim, esse ainda da sua pergunta é legítimo. Agora, o que era de se esperar? Então, acho que a primeira pergunta é para responder essa sua colocação, o que era de se esperar? É normal, não há nenhum problema em se gastar mais por aluno no nível superior do que na educação básica. Quer dizer, não é que não há um problema, mas enfim, isso é um padrão do mundo. O ensino superior, de fato, ele é mais caro, principalmente se você considerar uma universidade que faz pesquisa. O professor se dedica boa parte do tempo dele a fazer pesquisas custam caro. Então, a relação de professor por aluno tende a ser mais baixa mesmo no ensino superior. A grande questão no Brasil sempre foi essa discrepância entre o que nós gastamos na educação básica versus o que nós gastamos no ensino superior, sempre foi muito grande em comparação com o que é verificado nos países desenvolvidos. Veja bem, na maioria dos países, praticamente em quase todos os países, um aluno do ensino superior, ele tende a custar mais que um aluno da educação básica. Mas essa relação na média, para usar os dados aqui da pesquisa da OCDE, é uma relação, por exemplo, usando o valor em dólares, que é a OCDE, a organização que acabou de publicar um relatório grande sobre isso, ela mostra que, na média dos países desenvolvidos, a gente está falando de um patamar aí de gasto de $8 mil em instituições públicas no ensino fundamental, e um gasto de $12 mil no ensino superior, ou seja, 8 para 12. No caso brasileiro, essa diferença é muito maior. Nesse caso do brasileiro, a gente está falando de uma diferença. Os dados da OCDE falam em torno de $3 mil por ano por aluno versus um investimento de 12 mil, ou seja, a discrepância é muito maior. E os dados do INEP, traduzidos em reais, mostram a mesma coisa. Então, assim, a discussão é muito mais por que é tão discrepante o dado do Brasil em relação aos demais países, é mais isso do que necessariamente o fato de estarmos gastando mais com o ensino superior, o que é absolutamente esperado. A questão é a distância que tem entre o gasto por aluno no ensino superior e o gasto por aluno na educação básica. Então, a gente acaba tendo mais atenção por uma questão, que seria a ineficiência, então, da gestão dos gastos com a educação. Eu sempre defendo, acho que a questão da eficiência é óbvio que a gente precisa estar sempre discutindo ela no sistema público brasileiro. Só para falar questões de ineficiência no ensino superior, as universidades federais, públicas, bem como as particulares também, mas falando do gasto público, as universidades federais, elas têm uma taxa de evasão altíssima e poderíamos estar fazendo mais coisas para diminuir essa taxa de evasão, porque o aluno que ingressa no curso superior e que abandona é dinheiro público que a gente está jogando fora, não é só uma frustração pessoal, mas é também um investimento que a gente fez numa pessoa e que a sociedade depois colheu pela metade ou não vai colher esses frutos. Então, assim, eu não discordo da questão da eficiência. O meu único ponto é que eu acho que a gente tem que entender um pouco melhor esses dados, e para entender melhor esses dados, a gente precisa considerar o seguinte: os dados do OCDE, que geraram, e os próprios dados do INEP também, eles avaliam apenas o gasto público, ou seja, o gasto em universidades públicas. No Brasil, a maior parte da pesquisa acadêmica é concentrada, é absolutamente concentrada nas universidades públicas. E as universidades públicas, elas são minoritárias, elas representam menos de 30% do total das matrículas. Então, a gente tem um patamar alto de gasto, em parte por causa da ineficiência, sem dúvida nenhuma, a ineficiência é um ponto. Outro ponto é uma explicação do perfil das universidades brasileiras que concentram majoritariamente as pesquisas, o que encarece esse custo e, além de tudo, a questão também que a gente não pode deixar de considerar é que na educação pública do ensino fundamental nós estamos falando aí de 50 milhões de alunos.
no ensino superior público, nós estamos falando de 3 milhões de alunos, então é um universo muito menor de alunos. É muito mais fácil você investir mais quando você tem um número menor. Então, assim, eu acho que esses 3 fatores precisam ser levados em conta. A eficiência, sem dúvida nenhuma, é uma questão a ser considerada, a ser cobrada constantemente das universidades públicas, mas uma leitura apressada desse dado pode levar a entender que é só uma questão de eficiência, vamos resolver a eficiência e pronto. Não é assim, Sim. Não é. Outras questões precisam ser consideradas. Agora, você falou há pouco do relatório recente, né, divulgado pela OCDE, eu vou trazer alguns dados. Os gastos com educação aqui no Brasil totalizaram 4,9% do nosso PIB. A média dos países da OCDE é de 5,2% do PIB. Mas, apesar da melhora do nível de investimentos em educação no Brasil, nós continuamos entre os últimos do ranking dos testes de avaliação do PISA. E a gente pensando nisso, né, dessa pouca eficiência, ou enfim, desse pouco investimento na educação básica, acaba gerando um contrassenso, né? A gente tem alunos chegando à universidade com menos qualificação. Exato. De novo, eu repito a minha resposta, enfim, a eficiência, sem dúvida nenhuma, é algo a se discutir. Eu só faria uma ponderação, que é quando a gente compara o percentual do PIB investido em educação, o Brasil, de fato, está gastando quase o mesmo em percentual do PIB do que as nações desenvolvidas. Mas a gente não pode esquecer que o PIB do Brasil, per capita, é muito menor do que o PIB de um país rico. O PIB per capita de um país rico. Então, quando a gente traduz isso para o gasto por aluno, o gasto brasileiro, mesmo gastando 5% do PIB, quando isso se traduz no investimento que é efetivamente feito pelo aluno, o valor que a gente investe no Brasil é muito menor do que o investido nas nações desenvolvidas. Então, assim, temos um investimento per capita, não pelo PIB, mas um investimento per capita, porque o nosso PIB é diferente do PIB dos países ricos, temos um investimento que é de fato, muito baixo. A pergunta é, comparando o Brasil com outros países de mesmo nível de desenvolvimento, de mesmo nível de PIB per capita, a gente poderia estar melhor? E a resposta é sim. Comparando o Brasil com Chile, com México, com outros países que têm um perfil parecido, onde estão em um nível semelhante de desenvolvimento, o Brasil também deixa a desejar em termos de desempenho no PISA. Mas não chega, obviamente, não é a mesma distância. A distância que nos separa dos países ricos é explicada por muitas questões. E a maior delas é que nós somos uma sociedade mais pobre do que a dos países ricos. Isso tudo influencia na educação e no nível de investimento. Agora, Antônio, para encerrar, de que maneira, né, todos os atores aí do setor educacional podem ver e até trabalhar esses dados? Eu acho que a gente tem que trabalhar com cuidado, com critério, mas geralmente esse debate fica se perdendo estamos gastando demais, estamos gastando mal, e um lado acha que não, você não vai sempre puxar por mais recurso, um lado do debate tende a sempre puxar que o problema é de mais recursos, e o outro lado do debate coloca que o problema é majoritariamente de eficiência. Eu acho que a gente precisa superar essa dicotomia. Na minha opinião, não há dúvida que a falta de recursos explica, sim, em boa parte, o nosso mau desempenho, mas a gente tem que olhar para a ineficiência também do sistema. E a ineficiência, ela existe no nosso sistema e a gente precisa, mesmo com os atuais recursos, a gente poderia estar fazendo melhor. Então, era o momento, acho que quando um dado desse é divulgado, é o momento da gente olhar com calma e sem ficar no jogo de culpa. A culpa é porque nós somos um país pobre ou a culpa é porque nós somos um país ineficiente. Eu acho que a gente tem que olhar, analisar com calma os dados e buscar aonde a gente pode buscar mais eficiência com os recursos atuais já investidos e também fazer a discussão que, para mim, na minha opinião, é necessária, dou a minha opinião pessoal aqui, sim, a gente precisa investir mais em educação, mas a gente precisa investir mais e melhor, mas a gente precisa, e para isso a gente precisa principalmente entender melhor o que esses dados nos revelam e o que a gente pode traçar de políticas públicas a partir deles. Tá bom, então é bom que todos mantenham-se informados e busquem, né, o conhecimento, busquem esses dados. Obrigada, tá, Góes, pelos seus esclarecimentos no Conexão. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você também por ter acompanhado essa conversa. Se gostou, compartilha. Lá no futuraplay.org você encontra o link. Até a próxima.